Acharam Lucas capítulo 15, versículo 23? Amém? A minha versão diz assim, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, comamos e nos alegramos. 24. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Amém? Pode se assentar. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, mas eu quero trazer-lhes algo diferente, uma visão diferente sobre essa mensagem. Estou vendo rostinhos novos aqui. Quem me conhece aqui, levanta a mão. Olha, nem tanto. Vamos lá. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais essa noite, na incumbência de trazer a palavra de Deus, num culto temático do Filho Volta para Casa. E enquanto eu estudava essa mensagem, ela confrontava muito o meu coração, ao ponto de entender o amor do Pai para conosco, mas o problema que nós vivemos na atualidade com relação à referência desse texto bíblico que nós acabamos de ler. Embora esse texto seja muito antigo, obrigado, meu querido, nas Escrituras, muitos pregadores e oradores já usaram como seu esboço principal de pregação, tendo-a como uma carta na manga para pregar em diversos cultos. Eu quero te chamar a atenção porque o que eu vou contar aqui agora não é a história do filho pródigo, mas é a nossa história, é a minha história, é a sua história. Preste bem atenção. Essa narrativa se passa em um contexto onde Jesus selecionava as pessoas a qual ele queria que o escutasse. Ele começava a contar as suas parábolas para facilitar a sua fala, aquilo que ele queria transmitir ao povo, com certo entendimento, ao ponto das pessoas que ouviam sem instrução entender com facilidade. Quando ele começava a proferir algumas parábolas, juntamente com seus discípulos, para as pessoas que estavam ali ao seu redor, ele conseguia separar fariseus, ele conseguia separar publicanos, cobradores de impostos, ao ponto de algumas pessoas ouvirem Jesus falar e dizer assim, não, ele não tem muito o que me chamar a atenção. O que ele diz não é interessante para mim. Algumas pessoas viravam as costas para Jesus, iam embora porque elas se julgavam inteligentes demais para lidar com uma simples parábola. Mas em contrapartida, outras pessoas, ao ouvir Jesus, mesmo não tendo instrução, ou tendo instrução, eu quero que vocês conjecturem isso comigo, imaginem esse cenário, que algumas pessoas com muita instrução, estudadas da época, ao ouvir Jesus falar, dizia que aquilo não era importante para elas, viravam as costas e iam embora dizendo, não, ele não é tão importante assim ao ponto de perder o meu tempo aqui ouvindo dizer essas parábolas. Eu quero acreditar também que outras pessoas também instruídas, juntamente com pessoas que não tinham instrução alguma naquela época, diziam assim, não, esse homem é diferente. Porque onde ele passa, ele atrai multidão. E toda vez que ele atrai a multidão fica paralisada a ponto de querer assentar-se, prestar atenção nesse homem e ouvir o que ele tem para dizer. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que tinham coragem de parar, para assentar, olhar fixamente para aquele homem chamado Jesus, as palavras que saíam da boca dele entravam no coração de uma forma extraordinária, ao ponto de estremecer todo o seu entendimento e dizer assim, meu tempo não é tão precioso assim para eu não parar e ouvir esse homem. E aí eu quero jogar a vocês que estão me ouvindo aqui, quem são vocês nessa noite? Vocês são importantes demais para dizer que Jesus não tem algo tão importante assim para a sua vida? Ou você é alguém que entende a importância desse Jesus e veio aqui essa noite, nesse domingo, precisando de uma resposta, dizendo assim, o meu tempo não é tão precioso assim,
E eu preciso ouvir esse Jesus. Eu preciso sentir esse Jesus. Eu preciso tocar nesse Jesus. Porque à medida em que eu ouço Jesus, à medida em que eu olho para Ele, algo diferente aqui dentro acontece em mim. De uma forma sobrenatural que eu não consigo verbalizar, não consigo falar, mas eu consigo sentir. É o amor de Cristo que vai se esvaindo ao ponto de chegar até mim, em você, tocar, nos abrir os olhos e entender quais são as minhas mazelas que eu preciso deixar para chegar até Ele. Certa feita, Jesus conversando com os fariseus, saduceus, republicanos. Alguns historiadores vão dizer que Jesus estava numa casa e lá havia os publicanos, os fariseus, as pessoas da multidão que o apertavam para ouvir falar. E aí ele começa a contar essas parábolas. A primeira parábola que ele vai proferir às pessoas que estão ouvindo é sobre um homem que tinha 100 ovelhas. E qual desse homem tendo 100 ovelhas? Que uma sai do aprisco e se perde no meio do caminho no deserto. Ele não deixa as 99 ali no coxo e sai à procura dessa única ovelha desgarrada, perdida, para encontrá-la e trazê-la para casa de volta. O que me chama a atenção é que eu fui estudar sobre os pastores de ovelha. Os pastores, eles tinham um cajado que em uma de suas pontas tinha uma circunferência de 180 graus, como se fosse um gancho. E quando ele ia até a ovelha, que era rebelde, encontrava ela na beira do aprisco, assim no barranco, ao ponto de cair e morrer e perder a sua vida, ele lançava o seu cajado no pescoço da ovelha, puxava com toda a força e trazia para sua segurança. Mas ao chegar no aprisco, alguns historiadores vão dizer que o pastor da ovelha quebrava uma de suas patas para ela aprender a não sair do aprisco e a nunca mais se perder. O amor do pastor em ferir a ovelha para ela não se perder novamente. Está aí a expressão que nós usamos até os dias de hoje. Tomou uma cajadada, hein, varão? Tomou uma cajadada, hein, varoa? É porque o pastor lançava o cajado sobre a ovelha para trazê-la de volta ao aprisco. Segue-se a parábola Jesus contando sobre uma mulher que tinha suas dracmas, que valia muito para ela, e de repente quando ela para e presta atenção no meio dos seus afazeres, ela perde essa dracma. A dracma nada mais é do que pedras preciosas para a época que o pai dava à mulher como seu dinheiro para ela poder se sustentar depois que atingir a maioridade. Então ela tinha ali a sua segurança financeira com as dracmas que ela recebia do seu pai, a qual amava muito. E de repente, quando ela se dá conta em sua casa que ela vai perceber que lhes faltava uma dracma, ela fica desesperada ao ponto de tirar tudo de dentro da sua casa, levantar o tapete, levantar os seus móveis e correr atrás, varrer, limpar a sua casa para achar a sua dracma. E quando ela acha essa dracma, ela tem o seu coração acalentado novamente, porque ela encontra algo que era de valor e que lhes fazia falta naquele instante. A Bíblia vai dizer que ela chamou as suas amigas para comemorar a dracma que estava perdida, porém agora foi achada. Mas para ser achada, ela precisou fazer uma movimentação. Limpar a sua casa, jogar o tapete para o alto, tirar a poeira debaixo do tapete, mexer nos móveis, varrer. Você, dona de casa, sabe muito bem o que é isso. Eu também limpo casa. Eu sei o quanto é difícil faxinar uma casa por inteiro para poder achar alguma coisa. E quando depois que nós conseguimos limpar a casa por inteiro, o lugar que a gente não procurou, as coisas que nos importavam estavam lá. É assim ou não é? É assim. Mas aí, no final dessa primeira e segunda parábola que Jesus nos conta, diz assim: a festa no céu, quando um pecador apenas se arrepende, eles se alegram e fazem festa com isso, ok? Notem que primeiro, o que estava perdido era um animal, uma ovelha. A segunda era uma coisa de valor muito importante.
A terceira, a qual eu vou citar agora, é sobre dois filhos. É sobre a minha, é sobre a sua história. Jesus está contando essa parábola, mas no momento em que ele conta essa parábola, que ele conta essa história, naquela região, algumas pessoas não aceitavam, porque era, de fato, horrendo o que Jesus vai narrar aqui agora. Quando ele fala assim, certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo decidiu virar para o seu pai e falar assim, pai, me dá agora a minha herança, porque eu quero sair de casa. Quando os republicanos e os fariseus ouvem essa frase de Jesus contando essa parábola, alguns fariseus e alguns publicanos vão dizer assim, mentira, esse homem está mentindo. Não é possível que esse homem tenha coragem de falar tamanha façanha, tamanha mentira, porque isso não é aceito. Segundo a lei mosaica, em Deuteronômio capítulo 21, vai dizer que os pais, se ouvissem isso dos seus filhos, poderiam levar o seu filho, a qual está renunciando à vida do seu pai, para o meio da praça pública para ser apedrejado. Porque, no entanto, quando o seu filho diz assim, pai, me dá a minha herança porque eu quero sair da sua casa, ele está desejando que o seu pai estivesse morto. Porque só recebia a herança naquela época se o pai estivesse falecido. E se o seu pai ainda não houvesse falecido, ele estava conjecturando ou pedindo a morte do seu pai. É por isso que há um burburinho naquela época. Quando os fariseus, quando os publicanos ouvem Jesus falar, aí eles falam, mentira, eu não posso ouvir esse homem. O meu tempo é importante demais para ouvir o que esse homem tem para falar. Mas o que me choca, o que me espanta, é a ousadia da graça, encarnada e materializada, verbalizando o amor dos céus aqui na terra. Notem que essa passagem que conta a minha e a sua história é um tanto chocante que o filho vai demorar alguns dias para pegar a herança e ir embora da casa do seu pai. Como assim? Eu desejo que meu pai esteja morto, eu quero dinheiro e vou demorar mais um tempo para sair da casa do meu pai, a qual eu estou desejando a morte? Pois é. Mas o que me chama a atenção aqui, conjecturando essa história, eu quero que vocês pensem nela comigo, para a gente chegar no cerne da mensagem, é que as coisas que o filho passou até tomar essa atitude. Vocês conhecem bem a história e conhecem o final dela. Então pensa bem comigo, o que levou o filho mais novo, dentro da casa do pai, pedir a sua herança, desejar a morte do seu próprio pai e sair de sua casa? Aí entra a minha e a sua história. Talvez nós tenhamos vivido a nossa vida toda dentro da igreja e as pessoas só prestam atenção quando nós pedimos a nossa herança para ir embora. Mas ninguém prestou atenção no tempo em que levamos desde o crescimento até o despertar de sair de casa, o que nós passamos dentro da casa do pai. O que foi que esse filho mais novo ouviu? Que despertou a vontade de pegar a sua herança, desejar a morte do pai e sair de sua casa. O que foi que esse filho sofreu dentro da sua casa, da sua própria casa, com seus familiares presentes, ao ponto de querer sair da sua casa? Tem que ter coragem, porque naquele cenário, o filho poderia ser morto, apedrejado em praça pública, sendo levado pelo seu próprio pai. E aí perguntar, por que você está sendo apedrejado? Porque eu decidi sair da minha casa, pedir a herança e desejar a morte do meu pai. Mas ninguém em praça pública parava para perguntar ao filho, qual foi a situação que você sofreu todos esses anos, que te levou a vir aqui em praça pública? O que foi que você ouviu? O que foi que disseram que te chatearam ao ponto de você querer sair da casa do pai, aonde você tem segurança, roupa limpa, comida, vestimento, sapatos? O que foi que te levou, filho, a querer sair da casa do seu pai? Acabamos de cantar e ministrar que ainda há um lugar na mesa para o filho que deseja voltar. E aí eu imagino que quando o filho sai da casa do pai, não há nenhuma objeção do pai em querer que o filho mais novo
fique em sua casa, permaneça em sua casa. A narrativa em que Jesus nos traz nessa terceira parábola é dizendo que o filho desejou sair de casa e saiu. Não houve uma objeção do seu pai dizendo: filho, por favor, fique em casa. Filho, por favor, não vá. Você não conhece os perigos da rua, do mundo. Fique em casa. Não. O pai simplesmente pega a sua parte, dá aos seus filhos. Porque os seus filhos, não foi só o filho mais novo que recebeu a herança. A Bíblia vai ser enfática em dizer, na minha versão King James, que chega mais próximo ao original, que o pai pegou a herança, repartiu e deu-lhes a herança. Também, na lei mosaica, Deuteronômio capítulo 21 e 22, vai dizer que o filho mais velho recebia 2 partes da herança e o filho mais novo recebia apenas a metade da herança e foram embora. Mas o filho mais velho que ficou em casa também recebeu a herança. Ele não disse nada no momento em que o filho saiu, mas recebeu a herança. Então está dizendo assim: eu não estou falando nada, mas eu também desejo que o Senhor morra. Pai, eu não vou sair de casa, eu vou ficar aqui, mas eu também desejo que o Senhor morra. Porque pelo simples fato de ser corrompido a ponto de receber a sua herança, a sua parte da herança, no pensamento do pai, quando o filho estende as mãos, o filho mais velho estende as mãos para pegar a herança, conjectura comigo esse cenário. Eu penso que o pai, ao estender as mãos para entregar a herança, eu penso que um pai falaria assim: não, o filho mais velho, o primogênito, que vai assumir o meu lugar, não, ele não vai desejar que eu morra. Quando o filho estende a mão e pega a herança, a frustração de um pai em saber que tudo aquilo que ele ensinou estava indo por água abaixo é demais. Mas não há objeção para o filho mais novo e para o filho mais velho. Estão me entendendo até aqui? Diga amém. Amém. O filho sai. A Bíblia vai dizer que ele vai se aventurar no mundo. Nesse período do filho mais novo se aventurar no mundo, não é um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Leva tempo. Ele vai para uma terra longínqua, ele começa a gastar o seu dinheiro, e nesse momento, os seus amigos estão por perto. Porque enquanto há suprimento, você tem um amigo. Ô, meu amigo, eu estou contigo. Vamos fazer isso? Vamos. Tá errado? Não, mas eu estou contigo, eu estou nessa com você. Não tem importância, a gente está longe da sua casa, a gente está longe do seu pai, ninguém está te vendo. Estou contigo, meu amigo. Mas chega um momento que o dinheiro começa a faltar. E os bons amigos começam a ir embora. E aí você começa a olhar para o lado. Cadê os amigos que estavam comigo? Faça chuva, faça sol. Eles me prometeram que estariam comigo. Ah, minha mãe sabiamente me disse uma vez, falou: Lucas, você não é todo mundo. Só preste atenção em quem está do seu lado. E aí eu olhava para o lado e falava: será que ele está comigo mesmo? E dava vontade de colocar à prova. Só que o filho mais novo olhava para o lado e a rede dos seus amigos, do seu âmbito social, começava a diminuir. Ao ponto de chegar e entender que ele estava sozinho e que os amigos nunca foram amigos de verdade. Mas em contrapartida, o filho perdido, gastando o seu dinheiro, o pai olhava para a mesa e ninguém tinha coragem de sentar no lugar do filho na mesa na casa do pai. O filho lá fora, o pai não tinha objeção nenhuma na saída do filho, mas ele olhava para a mesa e dizia: o lugar do meu filho ainda está aqui. Ainda tem lugar na mesa para o meu filho, se ele se arrepender e voltar para casa. Mas há uma objeção? Não há objeção. O pai não fala: volta, filho, vem, fica comigo. Não há objeção. Mas toda vez que o pai olhava para a mesa, para a cadeira, o pai dizia e pensava: há lugar na mesa para o filho que desejar voltar. Em contrapartida, o filho está gastando dinheiro. A terra começa a passar por necessidade. Tanto essa necessidade naquela terra longínqua, que o dinheiro acaba
ele chega em um senhor de uma fazenda, pede uma oportunidade de trabalho, e a única oportunidade de trabalho era cuidar dos porcos daquela fazenda. Só que na lei judaica, porco era um animal impuro, e eles não podiam tocar, nem sequer comer a carne do porco, muito menos alimentá-los. E aonde o filho foi parar? Para alimentar aquilo que era imundo. Lembra que o pastor César, na semana passada, pregou que o pai dele falou assim: se você escolheu essa vida, você tem que acostumar com esse cheiro. Meu Deus. Se você teve essa escolha, você tem que acostumar com esse cheiro. Não é fazendo acepção de pessoa, não. Mas quando eu vejo a Andressa aqui, traduzindo em Libras para os nossos irmãos, ela tem um tipo de vestimenta, ela tem um tipo de cheiro celestial. Mas quando eu faço a escolha de não permanecer na casa do Pai, o meu cheiro traz ânsia para quem está limpo. Eu tenho que acostumar com as decisões que eu tomei. E talvez as decisões que eu tenha tomado durante a minha vida, na decisão de sair da casa do meu pai, me leva a eu mesmo não aguentar o cheiro e as mazelas que eu carrego sobre as minhas decisões. Carregando o peso dessa decisão, ele vai parar, olhar o seu cenário, perceber em que ponto ele chegou. Ele estava na casa do pai, roupas limpas, vestes novas, sapatos, comida, não passava fome, futuro garantido, servos ao seu favor. De repente ele olha para o lado, não tem mais nenhum amigo, o dinheiro acabou e ele está cuidando de algo impuro. Tenhamos cuidado, porque quando nós decidimos escolher viver essa vida, o nosso ambiente já está impuro. E o que nós cultivamos é continuar cuidando da impureza que se encontra na nossa alma. Vou melhorar para você entender. O seu trabalho era alimentar os porcos. Imagina o cheiro. Imagina a sua vestimenta. Imagine a sua situação. A quantidade de porcos que ele tinha que alimentar, ao ponto de passar tanta fome, olhar para a comida do suíno e desejar comer. Só que quando passamos tanta fome e temos o desejo, a ânsia de experimentar algo para matar a fome, eu acabo me alimentando disso. Quando eu estou passando tanta fome, o meu cenário já não é tão favorável assim, que vem a ânsia, o desejo de me alimentar, eu acabo me alimentando disso. A Bíblia vai dizer que ele teve o desejo de se alimentar com as alfarrobas dos porcos. Se ele tem o desejo, passa tanta fome, o período que ele passou nesse cenário, será que ele não foi levado e tomado da sua vontade de comer e matar e saciar sua fome? O problema é que quando nós estamos nessa situação e nesse cenário meticuloso, nós tomamos atitude que nós nem queremos, mas precisamos alimentar essa sujeira toda. Aí é que eu digo que é um plano de redenção desde o princípio. O Espírito Santo já estava sobre a terra. Entra no coração daquele jovem. Ele tem um despertar, preste atenção. Se nós estivermos nessa situação de impureza, de pecado, no lamaçal do pecado, e vem o desejo, muito que mínimo, de começar a cantar: me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minhas feridas, ainda tem um lugar na mesa para mim. E aí eu não sei qual foi o hino que o filho mais novo cantou, mas eu imagino que seja assim: eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei
o que eu tinha na casa do meu pai. Eu só tenho você. O desejo dele se levantar e sair da sua situação, eu acredito que era o Espírito Santo, ou conjecturando e trazendo para a nossa geração, contando a minha e a sua história, é que o Espírito Santo, mesmo na minha situação de calamidade, na minha incredulidade, nas minhas impurezas, nos meus pecados, o Espírito Santo ainda toca no meu coração, e eu tenho a mínima sensibilidade de ouvir e dizer, isso aqui não é para mim. Esse lugar não é para mim. Aí ele está assim, eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu só tenho você. Esse eu só tenho você é dizer para Jesus assim, tudo que eu tenho, se vale ou se não vale, o que eu só tenho, o que realmente importa e é válido para a minha vida, é você, Jesus. O carro que eu tenho, a casa que eu tenho, os bens que eu tenho, não valem nada se eu não tiver você, Jesus. O filho desperta, olha a sua situação e fala, eu não posso ficar aqui. O que me chama a atenção é que enquanto o pai está na casa, olhando para a mesa, dizendo, ainda tem um lugar para o meu filho, se ele desejar voltar, o filho está assim, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Tanto que o cerne da mensagem agora, preste atenção comigo, ele vai se levantar e vai prestar atenção e falar assim, os servos do meu pai não tem falta de pão, não sentem falta de nada, e eu estou aqui desejando comer uma comida impura. Eu vou ensaiar uma frase, uma desculpa, e eu vou tentar voltar. Ao ensaiar, o versículo vai dizer que ele vai pensar assim, eu vou chegar lá na casa do meu pai, vou falar assim, pai, eu errei e pequei contra ti, não só contra ti, mas contra os céus também. E eu sou digno de morte. Por favor, me perdoa. Quando ele ensaia esse discurso em seu coração, ele já toma uma atitude de sair do lugar aonde ele está. E ele começa a caminhar de volta para a casa do pai, que ele ansiava que estivesse morto para pegar a sua herança. A herança acaba, o dinheiro acaba, os amigos vão embora, ele fica sozinho num cenário lastimável, lamentável, mas ele toma uma atitude, ensaia um discurso e volta para casa. Eu não sei quanto tempo demorou para ele sair desse cenário horrível e voltar para a casa do pai. Mas enquanto ele voltava para a casa do pai, ele ensaiava um discurso em seu coração dizendo, eu pequei contra ti, pai, e pequei contra os céus, me perdoa. O problema das pessoas que já saíram da igreja e estão lá fora, não é a vontade de voltar, elas até têm a vontade de voltar. O problema é que você pergunta para essas pessoas e fala assim, por que você não volta se você tem vontade? Por que você não volta, se arrepende porque você tem vontade de voltar? Por que você não consegue? Eu não tenho força. Eu conheço inúmeras pessoas e amigos que estão lá fora, têm o desejo de voltar e se deliciar com o manjar que o Pai oferece aqui todos os cultos, mas não tem força. E há uma briga eminente no âmbito espiritual do seu cenário lastimável para a casa do Pai. Do local onde você se encontra até voltar à casa do Pai, você precisa tomar uma decisão que mude toda a sua vida e toda a sua circunstância de imediato. Mas nesse caminho, nesse percurso, há uma luta espiritual, no âmbito espiritual, que vai fazer com que você perca as forças e não consiga voltar. Você até quer, mas você não tem força. Mas hoje eu prego nessa noite para você. Nós iremos orar aqui e essa força que segura
para você não voltar a se entregar de novo na presença dele, vai cair por terra em nome de Jesus. O filho volta com discurso ensaiado. A Bíblia vai dizer, e eu quero montar esse cenário com você imaginando isso comigo. O filho volta decorando o discurso. E lá, distante, o pai, na porta da casa, na varanda da casa, ele começa a avistar alguém de longe. Ele olha para dentro da casa, a cadeira e o lugar na mesa está vazio. Ele olha para o horizonte e começa a ver alguém assim. Parece que eu conheço aquela pessoa. Parece que aquela pessoa que está vindo lá já esteve aqui antes. Está irreconhecível, parece que o cabelo está grande, as roupas estão rasgadas, o rosto está sujo, mas a forma que ele anda, alguém que estava aqui andava daquela forma. Você não está entendendo? Deixa eu dizer para você. O menino, meu filho, que saiu, andava desse jeito. Os trejeitos do meu filho que foi embora, é os trejeitos daquele moço que está vindo ali. E aí o filho lá do outro lado continua ensaiando a sua desculpa, fala, meu pai continua do mesmo jeito. Poxa. O pai está assim, eu conheço aquele rapaz. Eu tinha alguém aqui em casa que era igualzinho aquele rapaz. Do outro lado, em contrapartida, o filho está assim, meu pai não mudou nada. O pai conhece o filho pelos trejeitos, pela forma de andar, e o filho conhece. O pai não mudou nada. Continua do mesmo jeito. O filho chega e vai se aproximando. Eu amo conjecturar esse cenário, porque quando o filho avista o pai avista o filho, eles conseguem ter um discernimento de quem é quem. O filho está ensaiando o discurso, mas a Bíblia vai falar que o pai levanta suas vestimentas. Uma coisa impossível, porque aquilo era desonroso. Um homem levantar a sua túnica, sair correndo mostrando as suas pernas. Era desonroso, não era certo para o ambiente, para a época. Mas ele não vai se importar com as leis, com o ambiente, o que era certo e errado para a época, para os fariseus que estavam dentro, mas também estavam na mesma situação. Porque nas parábolas que eu acabei de citar anteriormente, ele é melhor e há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então o pai não está preocupado se ele vai passar vergonha. O pai te quer de volta. E aí você está ensaiando o seu discurso, mas se eu voltar eles irão falar. O pai não está nem aí porque eles vão falar. O que importa é que o pai te quer de volta. Não, mas eles vão olhar para as minhas marcas, as marcas que o mundo fez. O pai está assim, filho, eu não estou nem aí, eu permaneço no mesmo lugar, da mesma forma, e ainda tem lugar na mesa. Ai, imagine esse cenário comigo, o pai levantando a sua túnica, mostrando as suas pernas, correndo de encontro ao filho, o filho chorando, ensaiando o seu discurso. Mas quando há um encontro, o filho pula no colo do pai, o pai o abraça, e a Bíblia vai falar que ele beija o pescoço do pai. E o encontro do filho que havia saído, que estava morto, mas agora está vivo, está abraçado no colo do pai, beijando o seu pescoço. O problema da minha e da sua história é que nós estamos ensaiando discurso para quem já sabe a verdade. O meu problema, o seu problema, o problema da nossa história é que a gente ensaia muito para encontrar alguém que já conhece
as nossas mazelas. Alguém que já conhece o meu coração, que sabe que eu até estou ensaiando, mas quando eu encontrar com ele, o meu discurso não vale nada. E o que importa, Lucas, é pular no colo dele, abraçar e beijar. Isso estremece o meu coração, isso me arrepia. Não é a minha, não é a sua história. Por favor, eu estou contando a minha história aqui para vocês. Mas tem um cenário meticuloso nisso. Porque enquanto o filho mais novo está no colo do pai, abraçando e o beijando, os servos estão lá na sacada da casa, olhando com as pedras nas mãos. Porque a lei era apedrejar o filho mais novo, que pegou a herança, desejou a morte do seu pai e foi embora. E quando ele volta, os servos já estão tão arraigados com esse sistema, com esse juízo, porque o filho mais velho que ficou e recebeu a sua herança, e sem dar uma palavra, estava em casa, mas desejava também a morte do seu pai, já conversava com os servos sobre isso. Monte o cenário comigo, a Bíblia é bem clara e vai dizer isso. Que quando o filho mais velho volta do campo, ou seja, ele estava trabalhando, vamos abrir um parênteses aqui, ele estava evangelizando, entregando folheto, pregando em praça pública. Quando ele volta para casa, ou seja, quando ele volta para a igreja, ele encontra o servo e fala: o que está acontecendo? Que festa é essa? Os servos estão assim: olha, seu pai mandou pegar um bezerro cevado, assar, dar roupa nova, sapatos e anel para ele. O filho mais velho fica injuriado. Então, se ele tem esse diálogo com o servo, na saída do filho, o que esse filho mais velho não conversou com os servos que o acompanhavam nos afazeres e no trabalho do campo? Aí o pai e o filho mais novo estão se abraçando. E os servos estão: o que esse moleque está fazendo de volta? O que esse menino está fazendo de volta? O que essa menina está fazendo de volta? Ela não quis sair. Ele não quis sair. Fez o que fez, andou por onde andou e agora ela está de volta. Os servos, que não tinham nem voz, não tinham nem poder para aparecer, aparecem nesse cenário mostrando: eu também estou te julgando, mas eu nem posso te julgar porque eu sou servo. Só que quando o pai pensa, conjectura esse cenário comigo, eu gosto de pensar nisso. Acaba o abraço, a euforia do reencontro. O pai abraça o filho e volta para casa caminhando, abraçando. Filho, o seu lugar está no mesmo ambiente. A sua cadeira, ninguém ousou sentar. Eu guardei para você. O filho entra. Aí o pai fala: pega lá o bezerro cevado. Esse termo bezerro cevado, ele já estava preparado. Quem é da roça aqui? Quem já viveu na roça aqui? Ou quem já experimentou parte das suas férias na roça? Gente, eu estou ficando velho. O Washington vai saber o que eu estou dizendo. Quando se matava um suíno ou um bovino para manter a carne boa, que não tinha refrigeração, a gente colocava a carne aonde? No latão com gordura. Estava preparado. Porque se chegasse visita, a gente tirava a carne do latão cheia de gordura e com aquela gordura mesmo passava na boca e lambuzava tudo. Era como se fosse o bezerro cevado. Já estava preparado, porque se a visita chegasse, ou em ocasião especial, o bezerro já estava preparado para a comemoração. O escândalo da graça. Esse cerne aqui se chama o escândalo da graça. A redenção de Deus para mim e para você. Porque toda vez que há uma reconciliação, o bezerro já está preparado. Toda vez que há uma reconciliação entre a criatura e o Criador, a oferta, o holocausto, o bezerro, o mancebo já está preparado. Sabe aquele mancebo que está preparado para ocasiões especiais? Pega ele, porque o filho que estava morto agora vive.
E aquele que já não existia, agora traz de volta à existência. Mas só não faz isso não. Pega também roupas novas. Pega sapatos. E o anel. E traga para a gente colocar no filho. Notem esses 3 adjetivos: anel, roupa e sapato. Só os servos andavam descalços. E como o filho volta? Maltrapilho, roupa rasgada, fedendo, descalço. Ele não pode permanecer na mesma situação. Deixa eu dar um banho nele, põe sapato. Ele já não é mais escravo. Porque ele veio para os judeus, mas eles não os quiseram e nem receberam. Então a todos foram dado o direito de serem... então dá um banho nele. Ele já não é mais escravo, agora ele é filho novamente. Coloca o sapato nele. Vamos caracterizar o filho. Ele está com a roupa rasgada, está fedendo, está todo sujo. Dá um banho nele e coloca uma roupa nova nele. Caracterizando o filho, que era escravo do pecado, agora está se tornando filho novamente. Espera aí, está faltando uma coisa. Traga o anel. O anel permanece do mesmo tamanho. Encaixou certinho no dedo do filho mais novo. Dizendo assim: quando eu te receber de volta, eu vou limpar você e te caracterizar como um filho, remido e lavado pelo meu sangue. Vou te calçar, vou colocar roupas limpas e anel no seu dedo, que é o selo que selava as cartas, dizendo: esse é o Senhor tal, fulano de tal. É a sua identidade. Jesus estava falando: o filho não só voltou, mas como recebeu uma nova identidade, roupas limpas, sapatos novos, não é mais escravos. Veio para os judeus, mas eles não os receberam. Todos foram dados o direito de se chamarem filhos. E o filho mais velho: eu estava aqui todo esse tempo com o Senhor. Eu trabalhei, eu fiz, aconteci. O Senhor sequer matou um cabritinho para mim. A nossa história é que enquanto nós estamos preocupados com o filho que saiu e voltou, a gente está tentando dar conta de tudo que a gente fez, jogando na cara do pastor: pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor nunca me deu uma oportunidade. O problema é que a primeira parábola, o animal se perde. A segunda parábola, a dracma, aquilo que era valioso, se perde. Mas na terceira parábola, a primeira parábola, o animal se perde. A figura da redenção. A segunda coisa que se perde é a dracma, aquilo que há de importância, ou seja, o ato, o que vale, a morte de cruz, o sangue espargido na cruz para perdão do meu e o seu pecado. Mas a terceira parábola, o que está perdido, somos eu e você. O filho que sai e se perde lá fora e o filho que está perdido aqui dentro, com tudo em sua disponibilidade, mas está preocupado com o filho que está lá fora. É a minha e a sua história. Muitas vezes nós estamos aqui dentro preocupados com os filhos que estão retornando. E por muitas vezes os filhos que estão retornando irão subir essa escada. Mas dependendo do olhar do filho mais velho que ficou em casa, eles irão voltar e descer aquela escada novamente. Mas o interessante é que essa parábola termina no versículo 32, assim, ó. Mas era necessário fazer uma festa e regozijar-nos, porque o teu irmão, que estava morto, vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Lembra no início da pregação que eu disse aqui que Jesus estava contando a história para os fariseus e publicanos? Os historiadores vão dizer que Jesus estava numa casa pregando, falando para os fariseus, para os publicanos, para a multidão que o apertava por fora da casa. Ela não termina aqui assim. Ela termina assim, com Jesus saindo para a porta da casa, conjecturando, falando para todo mundo: e aí, você que está fora de casa, quer entrar e ceiar comigo? Cadê o louvor? Vem para cá, louvor. E Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: e aí, meus filhos, mais velho ou mais novo? Até quando você vai ficar lá fora? E você, mais velho, até quando você vai ficar perdido aqui dentro de casa?
Quer entrar e ceiar comigo? Tem lugar na mesa para todos vocês. O filho volta, recebe vestes novas, sapatos novos, é limpo, recebe um anel, a identidade, e ele é realocado na sua família como filho e não como escravo. O que Deus tem para você, para mim, para todos nós nessa noite, é um lugar de filho na casa dele. O interessante é que o filho ele não precisa se preocupar com nada, porque o pai provê tudo. O filho ele não precisa se preocupar com a conta que vai ser paga amanhã ou que já venceu. O pai toma conta disso tudo. O filho não precisa se preocupar com as vestes, porque o pai vai mandar trazer vestes novas. Não precisa se preocupar com o calçado, porque o pai vai mandar trazer calçado novo. Não precisa se preocupar com a identidade, porque o filho de verdade nunca perde a identidade, independente do local aonde ele esteja ou por onde quer que ele ande. Quando ele volta, ele ainda tem a identidade, é filho. Eu disse aqui que ele veio para os judeus, mas eles os rejeitaram. E aí a todos foram dados o direito de serem chamados filhos. Naquela época, o pai poderia rejeitar o filho de sangue, seu próprio filho. Ele poderia rejeitar o seu filho. Mas se o pai decidisse adotar um filho, o filho adotado jamais poderia ser renunciado. Então nem se o pai quisesse, ele poderia renunciar a você. E esse ato de adotar, somos eu e você, somos nós. Nós fomos adotados pelo seu amor. E nem se Deus quiser, Ele pode me renunciar. Ele pode te renunciar. Mas eu tenho a identidade de filho. E a minha decisão hoje é voltar para casa. Você que me ouve nessa noite, aqui nessa igreja, nessa reunião, você é filho, independente do local onde você esteja, lá fora ou perdido aqui dentro. O Pai está à tua espera e quer a sua reconciliação. Eu vou dizer de novo, o Pai está à sua espera e Ele quer a sua reconciliação. Ele traz a identidade de novo. Ele fala assim, você tem direito a tudo que tem disponível aqui nessa casa. Ele faz de novo a reconciliação. O outro ele fala, você tem direito. Você tem direito. Essa glória aqui é acessível para vocês. Fique de pé comigo nessa noite, por favor. Filho, filhinhos, filhinhas, eu queria abrir essa oportunidade para você que acabou de ouvir a sua história de reconciliar com o Pai. Estamos no mês do filho volta para casa, mas talvez não tenhamos hoje filhos que querem voltar, mas filhos mais velhos que precisam acessar essa glória que está disponível. E eu queria, enquanto louvarmos aqui, te dar essa oportunidade de reconciliar com seu Pai. Ou você que é filho mais novo, está perdido, está lá fora, está ensaiando um discurso e não tem coragem. Eu estou aqui para te dizer, o Pai sabe do teu discurso, o Pai sabe das suas mazelas, sabe da tua verdade. O que importa é a atitude de sair do ambiente onde você está, para se entregar a Ele novamente. Eu quero te dar um minutinho para você tomar essa decisão de reconciliar com Ele. Enquanto nós vamos adorar, feche os teus olhos, não olhe aqui para frente. E se você tiver a coragem de vir aqui na frente, eu quero orar por você, para que você volte para a casa do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Tem filho voltando para casa. Tem filho reconciliando. Oh, glória. Aleluia. Dar mais um minutinho para você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você sentir isso e quiser vir aqui, aleluia, 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 aleluia. Segundos para você vir aqui na frente. Ainda tem lugar na mesa para você. Você aceita esse Jesus? Você aceita voltar para a casa do Pai? Você aceita retornar para a casa do Pai e sentir esse amor? Você quer sentir esse amor de volta? Sem máscaras, sem mazelas, sem julgo, sem um olhar de peso? Para as moças que vieram aqui na frente, olhem para mim. Eu vou ousar e arriscar em profetizar na vida de vocês. Esse sentimento nunca mais irá voltar em seus corações. O Pai hoje está trocando as suas vestes, calçando os seus pés e lhe dando uma nova identidade. Eu profetizo sobre a vida de vocês, moças, mulheres, que ninguém mais olharão para vocês e dirão: ela foi, voltou, aconteceu isso, aquilo. A partir de hoje, o Pai te olha como filha, como filha. Tenham e recebam essa identidade como filha. Pai, eu te adoro e te louvo nessa noite, porque o Senhor tocou o coração dessas moças. E como a tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, nós imaginamos a festa que se encontra no céu agora, Pai, por essas vidas que decidiram sair dos seus lugares, enfrentar as suas convicções, os seus medos, tomar a sua atitude de vir aqui na frente. Pai, eu peço uma bênção especial sobre elas. Acobre-as com teu sangue, purifique de todo o pecado e restaura a identidade. E lhes dê a paz até a sua volta. E a igreja aplauda o Senhor por isso.